e o pastor Leonardo. O pastor Leonardo, ele vai sentar já ele se apresenta, certo? Mas eu já quero adiantar aqui as perguntas, certo? Nós vamos conversar, vamos expor o tema, mas caso você tenha alguma pergunta, antes mesmo de ouvir, pode mandar para o meu WhatsApp ou botar no chat do YouTube, ok? Tá, o pessoal está ali de olho, certo? Ou então fazer aqui, a gente leva o microfone para você, certo? Se você quiser fazer antes de começar, pode fazer. Se quiser fazer depois que a gente expor o tema, também fica à vontade. Eu só vou pedir para o senhor sentar ali, por favor. Obrigada. Vamos lá. Eu vou só dizer meu nome e a nossa sequência aqui, certo? Sou Vanessa, sou daqui e vou mediar o bate-papo. Oi. Bom, graça e paz, gente. Acho que todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Débora. Eu sou aqui da igreja, do departamento de adolescentes. E eu vim aqui porque eu tenho uma certa experiência em falar na internet. Eu falava e ainda falo um pouco sobre livros no meu Instagram. E eu acho que foi uma experiência legal e tem sido. E espero que isso agregue também no diálogo de hoje. Mas a figura de autoridade aqui mesmo é o pastor. Irmãos, graça e paz. Amém? Eu me chamo Leonardo Félix, sou pastor da segunda igreja congregacional aqui em João Pessoa. E também tenho desenvolvido um trabalho na internet. Já tem 5 anos que nós temos a Escola de Pregadores, que é uma escola online, que a gente disponibiliza conteúdo para o pessoal que quer se preparar, quer estudar a Bíblia, quer entender um pouco mais as Escrituras e pregar as Escrituras. Então, a gente tem ajudado o pessoal nesse sentido aí e temos aprendido muito aí nesse tempo. Hoje a Escola de Pregadores ela tem 18 mil seguidores, né? Então, assim, no Brasil e fora do Brasil, e a gente tem dado essa contribuição. A gente tem conciliado também o ministério pastoral com a internet, e eu acho que a gente pode dar alguma contribuição nessa discussão aqui, que vai ser muito interessante. Vocês que estão aí online, aproveitem para colocar aquelas perguntas aí, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre elas e poder contribuir na vida de vocês, no ministério de vocês. O pessoal também que está aqui nessa noite, né, vai ser uma alegria poder ouvir vocês e a gente conversar aqui um pouco mais. Amém. Então, assim, antes da gente continuar, vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça do Senhor, que Ele nos ilumine, que Ele nos ajude a poder explanar esse tema aqui com clareza e ajudar vocês e também ser ajudados, que aqui é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda e a gente é ajudado. Então, nós vamos orar nesse momento, feche seus olhos, peça a graça do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ser teus filhos, te louvamos pelo privilégio de ter, Deus, a nosso favor essas tecnologias que têm ajudado levar a tua palavra, ajudar irmãos, Senhor, também poder nos enriquecer espiritualmente através de tantos conteúdos bons que existem lá. E nessa noite estamos aqui, Senhor, para que possamos, Deus, ao refletir sobre esse tema, poder juntos, Deus, pensar o que a tua palavra, Senhor, tem a dizer, o que o Senhor tem a nos revelar, os princípios que o Senhor nos dá, para que possamos então assim usar a internet da melhor forma possível. Queremos declarar desde já, Senhor, que Tu és o nosso influenciador, Pai. Toda a influência que temos e queremos vem de Ti, e nós te pedimos nessa noite, nos ajuda, Senhor, aqui a deixar isso bem claro e assim poder, Deus, estar avançando no reino de Deus e usando os meios que o Senhor tem colocado à nossa disposição para isso. Recebe desde já a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Eu queria ler um texto com vocês, lá em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, apenas um versículo, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. É um texto bem conhecido e eu queria que vocês pudessem observar esse texto comigo, que eu queria usar ele como base nessa noite, para aquilo que nós iremos aqui refletir de forma introdutória nessa conversa, que vai ser um bate-papo aqui. Então, eu queria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia comigo. Eu vou ler aqui na minha versão, na Nova Almeida Atualizada, e a palavra do Senhor diz o seguinte:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Esse texto vai servir de base para tudo que nós iremos aqui conversar nessa noite. Mas antes de prosseguir, eu queria mostrar um sonzinho a vocês. E eu queria ver, eu acho que através desse som eu vou conseguir aqui dizer algumas coisas acerca de vocês. Eu queria que vocês escutassem bem um som aqui. Eu vou colocar aqui no meu celular e vou botar no microfone para que o pessoal possa ouvir, tá bom? Então, escutem bem. Esse som é familiar para algum de vocês? Aqueles que conseguiram discernir esse som, certamente já tem aí mais de 40 anos, né? Por aí, né? Se não tiver, está chegando perto disso. Meus irmãos, era assim que acontecia antigamente quando a gente ia conectar a internet. A gente dava lá um play, esperava lá um tempinho e esse barulhinho ficava chiante, como se estivesse procurando. Eu achei engraçado que o senhor falou internet. Eu fiz, gente, isso deve ser uma ligação de um orelhão, de alguma coisa assim, de tão antigo que se parece, mas internet era assim. Não, interessante, porque essa internet daqui era chamada internet de escada, então por isso que tinha esse barulhozinho aí, como se tivesse um telefone. Eu sou dessa época, né? Eu comecei a ter esse relacionamento com a internet, a ver os primeiros passos, irmãos. Isso era tão interessante que quando começava, a gente ficava aguardando o momento que uma imagem aparecesse, porque quando a imagem aparecia, encantava os nossos olhos, a gente ficava, que coisa bonita aqui aparecendo na tela. Hoje é algo que para vocês é muito normal, através dos smartphones, através dos PCs de vocês. Naquela época, irmãos, era uma imagem só e nos deixava assim, pasmos diante do que a gente via. Eu sou dessa época, também sou da época ainda do Orkut. Quem já ouviu falar no Orkut aqui? Muitos de vocês já. E o Orkut já é um pouquinho mais recente. O Orkut, né, que no início era uma maravilha, mas depois ficou tão poluído que decidiram acabar e aí todo mundo migrou para o Facebook. Aí do Facebook agora está o pessoal migrando para o Instagram, né? E o YouTube agora são as duas grandes redes sociais que a gente tem à nossa disposição. Eu lembro, meus irmãos, que quando começou essa história de internet, minha professora de escola dominical lá no interior de Pernambuco disse a mim o seguinte: olhe, esse negócio de computador é o anticristo dominando as famílias. Então, quem tiver um caixote daquele ali dentro de casa, ela chamava de um caixote, que era bem grandão, né? Não era como hoje, fininho, slim, né? Era bem grandão. E ela dizia: quem tiver um caixote desse em casa, vai estar colocando o anticristo na sala. Irmãos, isso deixava a gente tão apavorado, que se ela tivesse viva hoje, certamente ela estaria assustada com aquilo que a gente tem hoje, porque a gente vai para a igreja, a gente traz o celular, né? O celular, a gente abre a Bíblia no celular, a gente faz muita coisa através do celular. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente precisa começar desmitificando uma ideia que eu acho difícil hoje alguém defender, que a internet é algo por si só, algo ruim. A internet é algo ruim por si só. A internet, na verdade, é neutra, né? É uma ferramenta, é um instrumento que está aí à nossa disposição e que vai depender muito do uso que nós vamos fazer, tanto das redes sociais, como do próprio Google, que nos oferece tanto conhecimento aí à nossa disposição, né? Da maneira como nós vamos utilizar. A gente pode encontrar na internet pessoas usando a internet para fazer o mal? Podemos, né? Quantas pessoas não têm sofrido com bullying, né? Recentemente, uma cantora aqui da Paraíba, acho que é da Paraíba, o filho, né, sofreu bullying e, segundo o que se consta lá, é de que ele acabou se tirando a própria vida por conta desse bullying que ele sofreu lá, né? As fake news, quantas fake news nós não recebemos, que em outras palavras são mentiras, notícias mentirosas através das redes sociais. Então,
e muitas vezes não se assustem, há pessoas ali que dizem ser cristãs, que estão por trás e usando de forma ruim a internet. Mas a gente não pode generalizar de hipótese alguma. Nós também temos que ver que a internet tem muita coisa boa. Que diga agora as redes sociais nesse período de pandemia, né, para a igreja. Meus irmãos, se não tivesse as redes sociais, como seria, né, a nossa dificuldade de relacionamento, de manter contato uns com os outros, de estarmos realizando os nossos cultos? Então, assim, percebam que não é a internet por si só que é ruim. Eu acho difícil alguém hoje em dia defender que ela é ruim por si só, mas do uso que fazemos da internet. E é sobre isso que nós nessa noite iremos conversar um pouco mais. Mas antes da gente prosseguir, eu queria que você atentasse comigo aqui para o que esse texto diz, porque esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, aqui Pedro está lembrando a igreja, quem é a igreja, a missão que a igreja tem e o conteúdo dessa missão que ela precisa levar adiante. E nós, como jovens, precisamos nos lembrar disso, quem somos, a missão que temos e o conteúdo que nós precisamos levar. Se nós tivermos com isso muito claro na nossa mente, certamente teremos critérios para poder usar da melhor forma possível as redes sociais. E aqui Pedro começa dizendo o seguinte à igreja: vocês são, ele diz assim, vocês são aí, né, geração eleita, nação santo, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Ele está lembrando quem é a igreja. Quem é a igreja? E lembre-se que você é a igreja. Uma vez que você foi regenerado por Deus, você recebeu da parte de Deus uma nova identidade. Você foi posto no povo de Deus, na igreja do Senhor, e essa identidade ela não pode ser perdida. Não pode ser perdida, seja na universidade, seja na igreja, seja nas redes sociais, seja na internet. Não é difícil a gente ver pessoas que são uma coisa na igreja e outra coisa lá nas redes sociais, né? E aí às vezes até aquela imagem, sabe aquela imagem do Instagram, que você olha assim e diz, caramba, é uma top model. E aí quando você conhece pessoalmente, opa, peraí, a coisa está diferente aqui, eu acho que houve um Photoshop aqui, mudaram aqui alguma coisa, né? Irmãos, a gente precisa ser uma só pessoa, integridade, na verdade, integridade. Por quê? Porque recebemos da parte do nosso Senhor uma nova identidade. Pedro fala isso, irmãos, tendo como pano de fundo a história de Israel, de um Israel que perdeu a sua identidade no decorrer do tempo, do Israel que quebrou a aliança com o Senhor e se distanciou de Deus e deixou de ser o povo, a nação santa, aqueles que passaram a servir outros deuses. Nós precisamos lembrar da nossa identidade ao usar a internet, mas também lembrar de que nós temos uma missão, lembrar que temos um propósito. Na continuação do texto, ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes. Essa é a missão que Pedro lembra para nós. A nossa vida é uma proclamação das virtudes, e das virtudes, nós veremos mais adiante, de Deus. Então, as redes sociais, elas potencializam o nosso testemunho, elas nos dão condições, não só as redes sociais, mas a internet, de podermos proclamar as virtudes do nosso Deus. E nós temos hoje uma série de possibilidades para isso. Nós temos vídeos, nós temos blogs, nós temos podcasts, nós temos uma série de possibilidades que podem, através dessas ferramentas, levar adiante o reino de Deus, a vontade de Deus e a vida do nosso Deus que está em nós. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala assim de levar as virtudes de Deus, parece que a gente está dizendo a única coisa que nós vamos fazer na internet é evangelizar. Eu não queria que você entendesse dessa forma. Por quê? Porque a sua vida, o que você faz, também faz parte das virtudes, ou melhor, esse instrumento pelo qual as virtudes de Deus devem ser anunciadas. Então, quando você decide ser um professor na internet, quando você decide cumprir a sua vocação na internet e cumpre da melhor forma possível, com valores cristãos, valores bíblicos, você também está levando adiante as virtudes de Deus. As virtudes de Deus. Esses dias chegou um jovem para mim e disse assim: pastor, eu estou com um plano aí para abrir um canal no YouTube
e eu estou precisando de uma graninha e eu tenho certeza que vai dar certo aí esse canal, porque eu gosto muito do que eu vou fazer. E aí, o que é que você gosta de fazer? Não, pastor, eu gosto de jogar videogame. E aí eu disse, que massa, que legal, qual é o jogo que você gosta de jogar? E aí ele começou a dizer lá os jogos, e depois, na conversa, depois que ele colocou lá toda a ideia dele, eu disse bem assim, eu quero dizer uma coisa, que não vai dar certo esse negócio. E não vai dar certo porque você não tem que ir para a internet, para fazer um canal na internet, no YouTube, para ganhar dinheiro. Se você vai para a internet, para o YouTube, para ganhar dinheiro, você já começou errado. Porque o YouTube é uma vitrine do seu talento, da sua vocação. Então, a sua motivação não é ganhar dinheiro, a sua motivação tem que ser um bom jogador de videogame cristão. E se você fizer isso bem feito, o que é que vai acontecer? Seu talento vai ser reconhecido e, como consequência disso, possa ser que você ganhe dinheiro, que alguma empresa chegue a você e patrocine você, lá Nintendo, Xbox, ou seja lá, qualquer outra empresa dessas de videogame. E aí eu acho que ele não entendeu, mas eu dei a dica, porque as pessoas perguntam a mim, pastor, como foi a estratégia para montar um blog no YouTube? Eu não tive estratégia nenhuma, simplesmente eu disse, eu vou ensinar as pessoas a pregar a palavra de Deus, e comecei a fazer. E aí as pessoas foram então chegando e conhecendo, e foi passando de um para outro, e aquilo foi crescendo. Hoje nós temos 18 mil seguidores lá no YouTube, pessoas que estão lá seguindo, fora as pessoas que fazem o curso, né, por trás da escola de pregadores. Então assim, a motivação, o propósito, a missão, a vocação que você tem, isso vale para qualquer rede social. Se você não tiver focado no talento que Deus lhe deu, na vocação que Deus lhe deu, pela qual você vai cumprir a missão que o Senhor lhe deu, você vai ter dificuldade em fazer aquilo ali. E aí, por fim, para encerrar e a gente começar a nossa conversa, né, o texto ainda diz qual é o conteúdo dessa missão. E o conteúdo dessa missão são as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, fazer Deus conhecido. Fazer Deus conhecido. Precisamos pregar o Evangelho? Sim, e Deus é conhecido porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, mas vivendo a vida de Deus, comprometidos com a própria natureza de Deus, lá na internet, nós vamos ali brilhar, a nossa luz vai resplandecer, e a gente sabe que isso não é fácil, envolve isso aí uma série de cuidados que nós precisamos ter, alguns desafios, que a gente vai começar a conversar agora, certamente, mas lembrem-se disso, ao ir para a internet, lembrem-se quem vocês são, lembrem-se da missão que Deus deu a vocês e lembrem do conteúdo dessa missão, que é fazer Deus conhecido através da vocação e da missão de vocês. Amém. Entendendo essa questão de vocação, exercer a vocação dentro das redes sociais, qual seria o nível de responsabilidade que um cristão deve encarar o seu espaço no virtual? Vamos lá, veja só, irmãos, com relação, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, para viver uma espiritualidade nas redes sociais, no mundo virtual, a gente primeiro precisa viver no mundo real, porque na internet é muito fácil você colocar lá uma imagem do que você não é, você escrever um texto com uma aparente profundidade que você não tem. Então, tudo começa aqui no mundo real. E aí, a internet, ela deve ser para nós essa extensão daquilo que vivemos aqui no mundo real. E aí sim, lá usaremos com um propósito maior, como falamos aqui, da nossa missão, testemunhar de Deus. O critério que nós temos, segundo as Escrituras, e aí que nos dá uma responsabilidade, uma vez que nós temos critério, nós temos uma responsabilidade, porque precisamos atentar para eles. O critério está no próprio Deus, naquilo que Deus nos chamou a ser. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No contexto dessas palavras, Jesus estava falando de todas aquelas virtudes que estão lá no Sermão do Monte: mansidão, pacificadores, humildes. Então, todas essas virtudes, elas são para nós critérios para que a nossa luz venha brilhar, primeiramente no mundo real, do convívio da igreja, do convívio na escola, da universidade, e se estendendo no mundo virtual,
que aí envolve a internet, especialmente as redes sociais, né, que vão potencializar, eu acredito, potencializar aqueles que realmente querem usar querem mostrar a vocação, o talento que Deus lhe deu ali nas redes sociais. Eu acho também que a internet, como o senhor falou, é um outro espaço, assim, tipo, uma extensão do que a gente vive pessoalmente no dia a dia. E lá também é um espaço em que a gente tem que proteger o nosso testemunho. Nós temos que ser cristãos nesses momentos também. E, por exemplo, quando a gente posta um story, quando a gente reposta algo, compartilha algo, ele tem que fazer parte do nosso caráter cristão, da nossa cosmovisão, que não pode, por exemplo, escandalizar outro irmão, ou por exemplo, ter, assim, consciência de que o que a gente posta é visto, que acontece aquilo. Ô, gente, tu tá fazendo isso, mas tu não era crente? Mas isso acontece muito nas redes sociais, né? Porque a gente pode repostar algo que não necessariamente faça realmente bem a nossa visão de cristão, como cristão na nossa vida. Então, ver quem a gente segue, quem a gente acompanha e quem a gente gosta de compartilhar é importante. Porque se isso entra de acordo com a Bíblia, porque não adianta nada a gente ler a Bíblia e depois ir para o celular, ver um monte de besteira que não agrega em nada. Então, isso é muito importante, é um espaço para a gente continuar o nosso testemunho. Tem um livro bem interessante, depois se vocês puderem ler, eu tenho certeza que vocês aí que são antenados, que gostam desse mundo digital, vocês vão gostar, que é um livro do Tony Haykin, da editora Fiel. O livro é A Guerra dos Espetáculos. É um livro em que o autor, a tese do livro é o seguinte: a gente está na era do espetáculo. Então, a internet, ela potencializa isso e nos leva, muitas vezes, a transgredir os nossos valores como cristãos, porque a gente quer mostrar alguma coisa de espetacular para as outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem tem aqui o Kawaii? Sou eu? 2 pessoas, né? O Kawaii, o TikTok, essas redes sociais que estão surgindo agora, elas estão alicerçadas no espetáculo. Você pode olhar que são vídeos curtos e vídeos que são postos lá muitas vezes sem sentido nenhum, mas são vídeos que têm alguma coisa que chama a sua atenção. Então, o que é que se está percebendo? Que a gente tem que buscar atenção. Quanto mais atenção as mídias sociais tiverem das pessoas, mais ela será um campo fértil para a publicidade, para o mercado. E essas redes sociais novas que estão surgindo agora, inclusive o Instagram está nessa leva também agora, de ter esses vídeos curtos. Mas qual é a matéria-prima ali, a essência da coisa? É o espetáculo. E às vezes a gente vê cristãos fazendo coisas que não são dignas, fugindo da sua responsabilidade, a fim de gerar um espetáculo. Porque quanto mais espetáculo, mais atenção ele atrair para si, mais curtidas ele vai ter aquela falsa sensação de que, poxa, agora eu estou ganhando a fama, estou ganhando um reconhecimento. Que detalhe, não é pelo talento e uma vocação que ele recebeu da parte de Deus, mas é porque ele criou alguma coisa que inclusive fugiu dos padrões morais que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Então, assim, a gente tem que estar consciente disso, porque a tentação é grande. Eu falo porque às vezes a gente coloca um vídeo no YouTube, aí você tem lá, passa 2 dias, você tem lá 50 curtidas, né? Aí você diz, poxa, 50 curtidas não é nada, o que é que eu posso fazer para que pessoas curtam mais isso? E você é tentado a querer fazer alguma coisa de espetacular, alguma coisa que chame a atenção, às vezes se expondo, né? Fazendo algumas coisas que expõem o outro ao ridículo. Nas redes sociais, por exemplo, eu vejo filhos expondo os pais ao ridículo, né? Tem pessoas aí que estão ganhando dinheiro com isso. O pai lá é um cara que já tem uma certa idade, com aqueles seus valores, né, para essa geração que seria ultrapassados, e aí eles vão lá, gravam sem os pais verem aquilo ali, e expõem os pais ao ridículo, né? E o pai não tem consciência disso. Semana mesmo eu vi um jovem que o pai não tem consciência disso. Então, onde fica a honra teu pai? Né? Onde fica a honra teu pai e a tua mãe?
Onde é que fica isso? Então, onde é que está o respeito? É um valor quebrado a fim de quê? Do espetáculo, porque de fato é engraçado. Você vê lá o cara lá, né, tendo lá um impulso de ira e falando alto, e você olha, acha aquilo ali engraçado, aquilo chama a sua atenção por 15, 20 segundos, e você não assume a sua responsabilidade como cristão. Ele não é cristão, jovem, mas você fica tentado a fazer isso aí. Então, eu recomendo a vocês, depois vocês vejam esse livro lá, A Guerra dos Espetáculos. É um livro muito interessante, os capítulos são bem pequenininhos, e ele vai abrir a mente para a gente ver ao nosso redor aí o que está acontecendo nesse mundo digital, atraindo a nossa atenção. Tanto que até a plataforma do Instagram está se moldando para ser cada vez mais uma loja e um TikTok segundo. Porque quando lança uma ferramenta nova no Instagram, todo mundo que quer ter o seu conteúdo levado para os seus seguidores precisa se adequar a ela. E no fim, todo mundo está fazendo o mesmo conteúdo, a mesma formulinha, a mesma coisa. Sempre, tipo, o pessoal começou a fazer post de carrossel, que você vai passando e parece que é uma foto única. Aí todo mundo aprendeu a fazer post de carrossel. Aí depois, agora tem os Reels. E aí todo mundo agora faz Reels. E tem jeitos, tem trends que você tem que entrar. E uma música que está tocando muito, então o seu conteúdo tem que ser feito com aquele tipo de coisa, porque senão não vai chegar, porque o Instagram quer que você se iguale, quer que você faça aquele mesmo conteúdo. E é muito triste, às vezes eu já vi, sei lá, advogado, 30 anos de profissão, aí chega lá, tá... Tipo... Mas é espetacular, né? Você vê um advogado, o cara engravatado lá com aquela musiquinha, né? Aí você, poxa, vamos ver o que é que esse cara tem a dizer. Chama a atenção, porque a estratégia é essa, é chamar a nossa atenção. Detalhe, uma vez que a nossa atenção ela é chamada, há um aspecto teológico nisso, né? Que Deus nos criou para ser atraídos por aquilo que é espetacular e glorioso. O próprio Deus é tudo isso, essa glória que buscamos muitas vezes satisfazer os nossos olhos aqui nessa terra, numa tela de um celular, na verdade é uma aspiração mais profunda do que queremos ver no próprio ser de Deus. Então um dia veremos Deus face a face, Cristo face a face, todo o seu esplendor, toda a sua glória, em toda a sua beleza. E as redes sociais, elas entenderam isso, que isso está atrelado à nossa natureza. Então você é tentado a querer dar esse conteúdo e também a querer consumir esse conteúdo. Mas aí vem a questão da nossa responsabilidade. E como cristãos, né? E como cristãos, o critério são as Escrituras, os valores que Cristo Jesus nos ensina. Será que um pai ali, expondo seu pai ao ridículo, está de acordo com o que Cristo nos ensina? Será que mesmo aquela risada que a gente dá, acha até engraçado aquilo ali, será que aquilo ali está de acordo com os valores de Cristo Jesus? Né? O mundo consome isso ali, porque o mundo não tem os mesmos valores, mas nós não deveríamos consumir. Uma coisa que a Débora colocou aí, e eu queria pontuar, aproveitando aqui essa questão, é o seguinte: produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Eu não sei como é que vocês utilizam as redes sociais de vocês. Se vocês utilizam para manter o relacionamento com os amigos, com o grupo, mas se você é produtor ou quer ser produtor de conteúdo na internet, a primeira coisa que você tem que descobrir é seu talento. É seu talento. Porque se você for para a internet buscando curtidas, buscando compartilhamentos e seguidores, você vai entrar num caminho perigoso para você. Porque curtidas e seguidores não têm valores. Não têm valores. E você precisa encontrar a vocação que Deus lhe deu, que você faz, né? Que todo mundo olha para você e diz: poxa, caramba, você faz isso aí, eu não consigo fazer isso aí, né? Eu não consigo fazer isso aí. Sabe aquele talento que é seu, que você faz e as pessoas ficam admiradas, aquilo que Deus deu a você, aquilo ali é que tem a potencialidade de se tornar algo atrativo, algo que possa inclusive levar à edificação de outras pessoas, que não necessariamente é você abrir um canal para estar evangelizando,
né, falando lá de Cristo, pregando para as pessoas, porque infelizmente você não vai ter tanta atratividade fazendo isso aí. Mas exercendo o seu talento, a sua vocação, né, fundamentado nos valores de Cristo, nos valores das Escrituras, certamente você vai fazer a coisa de forma cristã, a coisa de forma ética, com responsabilidade, e uma responsabilidade cristã, né? Falando dessa questão de produzir conteúdo cristão para a internet, se a gente pesquisar, a gente encontra N perfis. E alguns perfis chamam a atenção pela simplicidade do que é falado, sem profundidade. É justamente essa busca por like, por palco. Qual seria, como que a gente pode combater essa superficialidade e quem seria a pessoa, o ser ou a instituição para aumentar ou para gerar profundidade de conhecimento bíblico nesses geradores de conteúdos cristãos e sem que a gente zere a participação deles. Porque, querendo ou não, uma pessoa que não é crente está ali rolando no feed, vamos supor, do TikTok, porque é mais rápido, né? Só tem vídeo, então é mais rápido. Vê uma mensagem, uma frase de efeito. Querendo ou não, aquela mensagem vai tocar ele. Mas a gente que entende mais um pouco, vai olhar aquele perfil, sabe que o coração daquela pessoa não está exatamente em passar a mensagem. Ela quer o palco, ela quer ser reconhecida pela cara dela, não por quem Cristo é. Então, como é que a gente pode combater essa superficialidade? Quem seria? Essas coisas. Eu acho que existe um paradoxo aí nisso, né? A gente tem a internet que nos dá uma possibilidade de conhecimento enorme e, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que estão na internet com um conhecimento ralo, seja de teologia, seja da Bíblia, isso no contexto cristão, né? Então, a gente tem esse paradoxo. E eu acho que ele sinaliza o que você falou, as pessoas em busca de reconhecimento. As pessoas em busca de reconhecimento vão com esse propósito. Se você vai para a internet, vamos dizer aqui que você abre um canal lá no TikTok e você vai trabalhar um tema lá, não sei, você vai ensinar a pessoa a desenhar, certo? Qual é o propósito de um desenhista? Como é que você reconhece um bom desenhista? Você reconhece um bom desenhista quando ele faz a sua arte com uma qualidade, né, dependendo da arte que ele vai utilizar, dos meios que ele vai utilizar, ele faz de uma forma bela, de uma forma que expresse uma beleza, uma virtude, né, uma maestria naquilo que ele faz. Ele é reconhecido por isso. Aí a pessoa abre um canal no TikTok ou em qualquer outra rede social e a primeira coisa que ele pensa as pessoas precisam me reconhecer. Detalhe, é isso que é o alvo maior de um desenhista? Não. Então ele não está buscando o propósito de vida, a missão dele. Ele está procurando uma outra missão que nunca vai levar ele a exercer nas redes sociais a vocação como ele deveria exercer. Então, o que deveria ser consequência se torna um fim, um objetivo maior. Porque você vai ter seguidores, você vai ter pessoas curtindo o seu conteúdo lá, se você entender muito bem qual é a sua vocação, qual é o seu objetivo, por que você está ali, e com o tempo, como uma sementinha que você planta e espera ela crescer, com o tempo vem o reconhecimento. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, e eu posso citar até um exemplo engraçado. Quem não ouviu aqui a música da Caneta Azul? Né? Você quer um fenômeno maior do que aquilo ali? Agora eu pergunto a vocês, qual é a vocação daquele cara? A vocação daquele cara é comediante, mas tem um detalhe, ele colocou na cabeça de que é cantor. Ele botou e ele tem um canal que ele vive, e o pessoal vai para o canal dele para rir, porque é engraçado o que ele faz, que assim, ele leva uma seriedade daquilo ali, eu não sei até que ponto isso vai durar, mas a vocação dele não é para cantar, e ele acha que é cantor, então o mico dele é esse, ele achar que está fazendo a coisa, quando a coisa não é o que ele está fazendo. Então, a gente precisa definir muito bem qual é a nossa vocação, e aí, essa vocação, aí, como cristãos, ela tem como base, fundamento,
a vida de Cristo, os valores. Lembre-se, você é cristão, a nossa fé, a nossa vida é pautada, fundamentada em valores. Em valores. E estes valores estão nas Escrituras. Então, assim, a internet possibilita, mas como cristãos tem algo que é inegociável para nós: a igreja, o convívio com irmãos, estar participando de cultos, estar sendo discipulado por alguém mais experiente, por um irmão que está lá me ensinando as Escrituras, os valores de Cristo. Então, a gente precisa começar aí nesses fundamentos para que a gente possa chegar lá e aí não ser vazios, ocos, né? Mas sermos de fato cristãos que expressem ali a vocação com conteúdo, qualidade de conteúdo, né? Então é isso aí. Não, é porque essa questão, por exemplo, é quando um cristão, vou fazer conteúdo cristão, vou pregar o evangelho, aí faz um meme ou um reels, aí não aprofunda esse tema, né? Essa questão. Tipo, é legal, alguém pode chegar no seu perfil por um meme, algo engraçado, mas não é todo o fim, né? Como o senhor falou, a gente tem que se aprofundar aí. Mesmo que a gente não fale propositalmente, por exemplo, pregar o evangelho, por exemplo, eu escrevi sobre livros, mas eu queria trazer sempre, por exemplo, uma cosmovisão cristã, para olhar para aquele livro, não para que ele entre em mim, ele me defina, mas do Cristo, que é o meu Salvador, que eu entendo como o guia da minha vida, o que aquele livro pode me dar, o que está errado nele. Então, acho que é sempre esse movimento, assim. É interessante, outro ponto que está ligado a isso, a criatividade, né? Criatividade. Por que um jovem cristão não pode ser um criador de meme? Lá na igreja tem um rapaz, um irmão nosso, que inclusive ele é o líder dos jovens de lá, que a página do Facebook dele, ele não posta nada, irmão, só é meme. É muito engraçado, eu acho muito criativo as jogadas, muitas vezes, que se faz ali para chamar atenção, para comunicar algo, e a gente tem que usar essa linguagem criativa a nosso favor, a nosso favor. Se você tem ali como produzir lá um meme, seja em vídeo, seja em imagem, que vá comunicar um valor, né, que vá fazer, quem sabe, até uma crítica, revelando algo mais profundo, né, da nossa natureza e do que Deus revela para nós, eu acho uma sacada muito interessante para as redes sociais. Se você tem essa criatividade, se você tem esse dom, esse talento aí que Deus lhe deu, eu acho que a gente tem que aproveitar essa criatividade e aí sempre fundamentados nos valores de Cristo. Um meme que transgride um valor cristão, irmãos, né, um valor que a palavra do Senhor nos ensina, então deve ser rechaçado, não deve ser nem compartilhado, né? Nem compartilhado por nós. Tem uma pergunta no chat. Até que ponto o uso da internet é algo bom para o cristão? Até que ponto? Até quando esse uso potencializa o testemunho de Cristo em você. Então, você entendeu a sua missão, a sua vocação, e você pode usar lá o YouTube para estar discipulando outros irmãos. O YouTube vai se tornar uma bênção na sua vida. Agora, pode também se tornar um grande mal para você, se desvirtua você, se faz com que você seja um semeador de contendas ou coisa do tipo, aí que a gente poderia enumerar uma série de coisas aqui que evidenciam esse mau uso da internet. Então, para fazer o bom uso é não perder os valores e ver a internet não como aquela pessoa que me ensinava na escola dominical, que era um caixote do anticristo, né? Mas olhar para a internet e perceber, ela é neutra e cabe a mim, no uso dela, exercer com responsabilidade as possibilidades que estão lá. Hoje nós temos muitas possibilidades, nós temos vlogs, né? A escola de pregadores é como um vlog, né? Eu vou lá, gravo um vídeo de 5 minutos com dicas, com orientações, com reflexões, posto na internet e lá o meu conteúdo foi passado. Hoje temos os podcasts também, que eu pensava antes, eu achava, poxa, essa história só de áudio vai diminuir, mas não, hoje nós temos o Spotify,
Nós temos o Google Podcast, que oferece a você a possibilidade de você gravar só a sua voz aí de FM, falando lá, dizendo, ensinando e possibilitando as outras pessoas ali a ouvir, que às vezes escuta lá no rádio do seu carro, em algum veículo. Então, nós temos isso, temos as redes sociais, as imagens, né? Que hoje as redes sociais, principalmente o Instagram e o TikTok, possibilitam lá editar imagens, você fazer coisas muito criativas ali dentro. Então, você pode fazer isso usando seu talento e sem perder os valores de Cristo. Não necessariamente evangelizando, olha, eu vou abrir um canal para evangelização, quem estiver precisando ser evangelizado, venha para o meu canal. Você não vai atrair as pessoas assim, né? Você pode até atrair criando um canal para ensinar outras pessoas a evangelizarem, né? Mas para as pessoas serem evangelizadas é muito difícil. Então você tem que ter criatividade para que o evangelho chegue lá, mas chegue de uma forma que seja criativa, né? A internet possibilita isso, e que seja fiel à mensagem que as Escrituras elas trazem para nós. E eu acho, só um adendo sobre isso, até que ponto vai ficar prejudicial aos cristãos. Eu acho que ao ponto que você não consegue mais sair dali, que você perde tempo com Deus por isso. Então, quando isso acontece, é sempre bom fazer um detox, às vezes desinstalar o Instagram um tempinho, uma semaninha, e colocar tudo em dia, e passar a fazer um tempinho de jejum, de oração. Acho que é muito importante a gente sempre ver, porque a questão do jejum, eu acho que é isso, né? A gente tirar um pouco o que a gente dá tanto valor e concentrar em Deus. Então, se a gente está endeusando o celular e a gente fica assim o dia inteiro e às vezes não faz, realmente não trabalha nele, não traz algum conteúdo bom, então a gente tem que afastar, limpar nossa mente daquilo, ver como a gente está lidando com isso. E, meu Deus, eu estou viciada no celular, é o que eu preciso fazer. Ou, não, eu estou tendo uma relação saudável, então eu posso voltar a usar. Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer autocrítica toda vez que usássemos as redes sociais, porque ela é boa, potencializa o nosso testemunho, potencializa, mas a gente tem que fazer uma autocrítica, porque a maneira, a atitude que nós temos diante daquilo que nós vemos ali, pode gerar um grande mal para a nossa vida. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu acompanho algumas pessoas que sofrem com ansiedade. E uma coisa comum nessas pessoas que eu percebo é essa ligação muito próxima com as redes sociais e o uso que essas pessoas fazem das redes sociais. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu escuto muito o seguinte: eu vi a vida de fulano e comecei a olhar para dentro da minha casa e vi que eu não tinha aquilo que eu vi lá. E aí essa comparação, que às vezes é algo quase que automático, eu vi lá e não tenho, ele tem e eu não tenho, porque você não posta uma foto no Instagram de qualquer jeito, você posta e as fotos são sempre estratégicas, sempre estratégicas. Alguém que posta lá, que está de repente num hotel lá, ele quer ele quer mostrar que ele tem aquela vida que às vezes não tem aquela vida. Às vezes a pessoa tira lá uma foto com uma roupa que ela comprou lá uma vez na vida, teve condições de comprar, que postou com aquela foto, tirou uma foto com aquela roupa, mas a pessoa que vê do outro lado, ela acaba dizendo o seguinte: poxa, essa pessoa, olha para aí, comprou tal roupa, anda viajando, a família perfeita, não tem problema. É muito estratégico. Aí o que é que acontece? Qual é o resultado disso? Essa cobrança coloca sobre nós, e principalmente sobre aqueles que são ali, que estão 24 horas ligados, sempre lá zapeando e vendo fotos, uma sobrecarga de cobrança, do eu não tenho, ele tem, e isso acaba nos adoecendo, né? A ansiedade, né? Aquele desejo de antecipar as coisas agora, para o já. As redes sociais, se você não tiver uma atitude correta diante do que você vê, ela vai trazer para você essa cobrança e vai levar você aí num abismo, né? Você vai cair numa ansiedade, naquela coisa de que tem que ser assim, e quando você se pegar, você está precisando de usar remédio, ser tratado por conta dessas ansiedades que são geradas na rede social. Então, assim, é boa,
Tem muita coisa boa lá que a gente pode utilizar, mas pode gerar esse efeito aí terrível, né, que é a ansiedade. Eu acho que é o que está mais em voga agora, que eu tenho visto, a ansiedade, principalmente nos jovens, muitos jovens sofrendo com ansiedade e ligados, né, a essa questão da rede social, a cobrança que as redes sociais impõem sobre eles por conta de uma atitude que eles têm, de que eles também precisam ter aquilo ali, né? Então, isso é um problema. Acabou de chegar uma pergunta no chat. Vou fazer ela. Pastor, à luz das Escrituras, o que o senhor acha daqueles que colocam o celular no carro e dizem que sempre Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus é quem vai se vingar das pessoas? Está escrito assim, o senhor quer ler? Repete aí. Passa aí para ele. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver aqui direitinho. A pergunta é: à luz das Escrituras, o que o senhor acha daqueles que colocam o celular no carro e dizem que sempre Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus é quem vai se vingar das pessoas e tal? Meus irmãos, isso aqui é superstição, né? É a mesma coisa, só muda a tecnologia, mas é a mesma coisa das pessoas que outrora dormiam com a Bíblia debaixo do travesseiro para ter bons sonhos. A Bíblia não foi dada para você botar debaixo do travesseiro e ter bons sonhos. A Bíblia foi dada para você ler, compreender e viver. Então, assim, é assim que a gente usa as Escrituras. Se você gosta, ou se alguém gosta de ouvir mensagens positivas, motivacionais, não tem problema, né? Com o filtro adequado, tudo bem. Mas a partir do momento que você acha que Deus vai fazer algo sobrenatural apenas pelo fato de ter o nome de Deus lá, ou uma mensagem de Deus, ou coisa desse tipo assim, você vai cair na superstição, né? Usar ali os meios a fim de receber alguma graça, ou ter algum contato místico, coisa do tipo aí. Então, é preciso cuidado, muito cuidado. E isso é muito presente, eu acho, que nos conteúdos dos cristãos que são mais famosos. Esse evangelho do coaching, assim, de chegar e não é pregar que você é um pecador que precisa de Cristo, mas é pregar que Deus vai consolar as suas mágoas. E é claro, Deus consola nossas mágoas, Deus tem o Espírito Santo que é nosso consolador, mas não é só isso. O evangelho não é só isso, mas as pessoas, eu vejo muita pessoa, por exemplo, é totalmente descrente, nunca vai na igreja, tem uma vida toda desregrada, aí vai compartilhar lá um videozinho de um pregador bonitinho lá, dizendo que Deus é graça, que Deus é amor, e não sei o quê, que vai abençoar a sua vida, curar sua ansiedade, sua depressão. E glória a Deus, Deus é capaz disso, e tem muito testemunho de que Deus cura ansiedade e depressão. Mas não é só isso. O evangelho é completo, é a vida de Jesus, é a sua morte e ressurreição, e que a gente precisa de salvação, e a gente é ruim até o último fio do cabelo. Então, eu acho que é muito comum esse evangelho anestesiado pela internet, assim. Essa questão do evangelho, você hoje encontrar pregadores do evangelho, tem na internet, tem muitos pregadores bons, homens fiéis, que expõem as escrituras, mas a gente percebe que existe um evangelho, pregadores espetaculares, que hoje, dentro desse contexto do evangelho coaching, né, eu vou já explicar o que é isso para vocês, eles ganham muito a atenção das pessoas, com um evangelho que mostra apenas um lado do evangelho. Eles mostram o lado do que Jesus é amor, que Jesus morreu, mas eles escondem um fato que você só vai compreender o evangelho se você compreender esse fato. Porque o evangelho é o quê? É boa nova, é boa notícia. Mas aí você tem que perguntar, por que esse evangelho é boa notícia, não tem? Por que o evangelho é boa notícia para a gente? Ele só é boa notícia porque antes de anunciar uma boa notícia, existe uma má notícia. E a má notícia é o seguinte, é que você é um pecador, de que você, na sua condição natural, você está debaixo da ira de Deus e que você precisa da graça de Deus para poder sair dessa condição. Então, o que é que esses pregadores coachings, eles levam? Eles levam uma mensagem destituída,
dessa pregação do pecado, da santidade de Deus, da nossa pecaminosidade em relação à vontade de Deus. Estamos sempre inclinados a transgredir a vontade do nosso Senhor. E os coachings nada mais são do que uma releitura do Evangelho, né? Água com açúcar, onde só tem as coisas boas, em que você tira Jesus da história. Por quê? Porque os coachings, eles ensinam um evangelho em que você tem que encontrar, você tem que despertar dentro de você os potenciais que está em você. É como uma música que canta-se por aí, que diz assim: acredite, é hora de vencer. Aí você fala, há uma força que vem de dentro de você, né? É exatamente isso a ideia. A ideia, a força está dentro de você. E o que é que um coaching, que é um mestre, ele faz? Ele desperta em você esse potencial. E aí parece uma coisa bonita, porque Jesus, né, chegou lá para os discípulos e fez isso. Só que Jesus não deixou de mostrar a pecaminosidade e até repreender seus discípulos pela carnalidade, dizendo que eles estavam sendo ali instrumentos de Satanás, né? Quando Jesus diz a Pedro: arreda Satanás. Pense num discipulado forte. Se dissesse isso para algum jovem hoje, talvez o cabo nunca mais pisasse na igreja, né? Então, assim, irmãos, a gente tem que olhar na internet. Tem muita coisa boa? Tem que ter um filtro. E aí, esse evangelho coaching, a gente tem que fazer a crítica. Temos que usar as escrituras. Onde é que está? Onde é que está Jesus? Onde é que está o pecado? Onde é que está a proclamação da natureza humana destituída da glória de Deus? A gente não pode pregar o evangelho completamente se a gente não falar disso. Então, infelizmente, é isso, né, que a gente tem visto aí em muitos lugares. E detalhe, isso atrai demais as pessoas, né? Atrai demais as pessoas, não só a imagem, né? Tem um pregador aí que eu não vou dizer o nome dele, mas é um xará meu, né, que ele prega e se você vê, tudo é muito bem pensado, até a luz de fundo, luz de penumbra, microfone, é um microfone daquele, como é, Alvinho, aquele que pega a voz, até os S's ficam mais estralados, como é, que é de estúdio, que usa estúdio, eu esqueci agora o nome dele, e está lá o cara pregando para que tudo, até o timbre da voz dele, possa gerar algum efeito naqueles que estão ali a ouvir. O conteúdo não importa, o importante é você sentir, sair de lá motivado, e ele prega exatamente assim, para você se levantar, e o povo começa, cai o conteúdo. Não tem conteúdo, né? É só uma mensagem, água com açúcar, né, que um ateu pode escutar, e um cristão também, e vão todos ali, né? Não vai ser indistinto. Eu costumo dizer aos meus alunos lá na escola de pregadores o seguinte: se você vai pregar a palavra e a sua mensagem, ela vai ser benquista numa igreja evangélica, numa sinagoga judaica e numa mesquita muçulmana, você não pregou o evangelho. Você não pregou o evangelho. Porque se você for pregar o evangelho numa sinagoga, dizendo que Yahvé é Cristo Jesus e que nós precisamos seguir a Cristo Jesus, eles vão botar você para correr. O mesmo vai acontecer lá na mesquita. Então, qual é a grande diferença da mensagem evangélica? Cristo, Jesus como Deus, aquele que morre por nós, sendo nós pecadores, né, para nos levar para a glória de Deus. E uma mensagem dessa não dá para você pregar numa mesquita e nem numa sinagoga judaica. Então, irmãos, esses pregadores coaching, o que acontece é isso: eles pregam uma mensagem que você acha legal, você diz, poxa, é legal, mas qualquer pessoa poderia dizer aquilo ali. E aquela mensagem poderia ser escutada por um judeu e por um muçulmano do mesmo jeito, não ia ferir em nada a eles. Então, meus irmãos, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho, certamente não. O nosso tempo já está bem corrido, mas eu vou encerrar. Alguém aqui do templo tem alguma pergunta? Tem, Eric, tem uma pergunta, só um momento. Graça e paz, pastor, igreja. Pastor, desde 2018, eu acho que a partir de 2018, as redes sociais, elas também, mudando um pouquinho a vertente,
elas passaram de ser uma extensão da sua vida para ser uma ferramenta de ataques, né? O meio político foi quem mais influenciou nesse sentido. E a gente via muitas pessoas, ainda vê, não com tanta intensidade, mas ainda acontece, das pessoas largando indiretas ou postando mensagens que já sabe que tem um cunho que vai ferir outros cristãos. E isso dentro da própria igreja, junto de irmãos que dentro da igreja estão ceando juntos, não é? E aí eu pergunto, diante de uma geração Nutella que nós estamos vivendo, onde, como o senhor bem diz, né, se a gente disser, vai Satanás aqui, não fica e não volta, diante de uma geração tão difícil, mesmo sabendo que nós temos as nossas opiniões pessoais, mas que as redes sociais, elas podem dar uma proporção muito mais ampla da nossa opinião. Como proceder diante de uma situação como essa? Tipo, eu sou cristão e eu vejo que as pessoas estão postando aquilo ali para me ferir. Como agir, como proceder, já que deixou de ser uma ferramenta agora de propagação da sua vida, mas como uma ferramenta de ataques? Muito boa a colocação, Eric, e eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já passamos por isso aí, né? Sermos feridos, ficarmos chateados com indiretas, que a gente sabe que não são indiretas, são diretas, só não tem o nome da gente lá, mas são diretas, e que a gente fica inquieto, a gente começa então a interpretar aquelas mensagens e ficamos chateados e começamos a deduzir, mudamos o nosso comportamento em relação à pessoa. Então, nesse sentido, a internet é um grande mal, um grande mal. Agora, eu vou responder a sua pergunta com um testemunho meu, e que me ajudou muito. Pode ajudar vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, e aqueles que aqui estão. Uma vez aconteceu de uma ovelha minha estar, né, com indiretas. E eu me incomodei muito com aquilo, aprendi muito também, porque tudo que eu passei nessa experiência de troca de farpa, eu também lancei farpas, viu? Indiretas, fazia aquilo que eu não gostava que fizesse comigo, eu fazia também, e aprendi. E aí, qual foi a lição que eu aprendi? Que até hoje eu resolvo as coisas assim, e graças a Deus, até agora tem dado certo. Todas as vezes que eu pensei, quando aquela pessoa mandava aquilo para mim, que me chateava, quando foi um dia, eu disse, eu vou conversar com essa pessoa pessoalmente. Cheguei para ela e disse, meu irmão, vem aqui, vamos conversar aqui. Eu vi as suas postagens e eu achei que você estava se dirigindo a mim. Eu disse para ele que era eu. A minha interpretação é essa. Você está colocando aquilo ali e eu estou entendendo que aquilo ali é para mim. E a única pessoa que pode me dizer se é para mim é você. Então, está eu e você aqui. Por favor, me diga se aquilo ali é para mim. E a gente precisa conversar sobre isso, para que isso não aconteça, porque não é legal. E eu disse para ele, abri meu coração, disse, olha, irmão, eu fiquei chateado, eu já estava lhe tratando de forma diferente, eu não posso fazer isso, porque eu sou seu pastor, né? Eu tenho uma responsabilidade sobre a sua vida. Então, eu estava ficando chateado, porque, aqui abrindo um parênteses, irmãos, quando a gente recebe uma mensagem, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, a gente tem que entender que a gente ali vai envolver muito da nossa interpretação. Então, se você tiver naquele dia, né, a moça está lá na TPM, querendo voar pedra para todo lado e tal, ela pode dar um outro sentido a uma frase solta dentro da internet. E eu dei um desconto nesse sentido. Eu disse, eu posso estar aqui sendo guiado pelas minhas emoções nesse momento, e interpretando isso aqui totalmente fora de contexto, e ele não tem essa intenção. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu conversei com ele. Ele disse para mim, pastor, eu não estou se dirigindo ao Senhor. E ele disse, se eu estou me dirigindo ao Senhor, me perdoe, não era essa a minha intenção e tal. Naquele momento eu disse, meu irmão, estou dizendo o que eu senti, me perdoe também por ter sentido isso. A gente se abraçou, ele foi para casa, eu fui para casa, ficamos num relacionamento numa boa. Sabe quando foi que ele postou novamente mensagem desse tipo? Nunca mais. Nunca mais. Ele aprendeu alguma coisa ali. Eu também aprendi alguma coisa. Então, irmãos, se você tem percebido uma indireta, seja qual for,
resolva pessoalmente. Vá à pessoa pessoalmente. Porque se você se deixar levar pela interpretação, você vai estar dando espaço às suas emoções, ao momento, ao que você está passando, para interpretar mal a palavra do irmão e acabar agindo com ele realmente baseado naquilo ali, acreditando que aquilo ali é um fato, é de verdade, e isso aí não é legal. Eu cometi já algumas gafes. Eu vou falar aqui uma gafe que aconteceu comigo. É minha, eu posso falar para vocês, então. Aconteceu uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, era uma jovem, né, que não é da nossa igreja, e ela falou para ela sobre uma dificuldade que ela estava tendo com relação à homossexualidade. E ela disse que tinha uma inclinação e tal, lésbica e tudo mais. E eu costumo observar, chego em casa, paro, anoto, faço as minhas observações. E naquele dia eu tive a péssima ideia de colocar uma reflexão minha numa frase no Facebook. E eu coloquei mais ou menos assim, não lembro ipsiliter, mas foi exatamente assim. Eu coloquei que a inclinação homossexual está muito ligado a crises de ansiedade. Existe alguma relação entre essas duas partes. Eu só coloquei isso. Meus irmãos, quem estava do outro lado, que eram outras pessoas, não tinha nada a ver com essa pessoa, começaram a interpretar, porque sabiam, porque já tinham me falado. Elas se sentiram o seguinte: o pastor está expondo a minha vida. Meus irmãos, foi uma dor de cabeça para mim. Eu tive que chamar essas pessoas, porque o que é que estava em voga aí? A confiança. Eu não tinha intenção, não coloquei nome de ninguém, eu só apenas fiz uma reflexão a partir do que eu estava vendo, mas eu não levei em consideração que eu sou pastor, que as pessoas conversam comigo sobre todo tipo de assunto, que tem meu mundo de gente que eu sei coisas e eu não posso estar falando, e aí aquelas pessoas acharam que eu estava expondo a vida delas. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca lá. Uma palavra solta, ela pode gerar no outro uma interpretação equivocada, e essa interpretação pode levar a pessoa a se afastar de você, se distanciar de você. Então, se quer fazer uma crítica, se quer lavar os panos, né, arrumar as coisas, vá até a pessoa de forma física, chega até ela, converse com ela, chame ela, vai almoçar, come uma pizza junto com ela, né, e converse sobre isso, porque vai livrar muitos problemas. E de lá para cá, a lição que eu entendi foi essa, né, não me entrar em assuntos polêmicos. Tem alguns assuntos, irmãos, que não vale a pena, não é porque não são importantes, é porque não vale a pena você discutir nas redes sociais. Vale a pena você discutir com seus amigos comendo uma pizza, porque aí todo mundo vai se respeitar, e a gente vai se abraçar e todo mundo ri um do outro e tal. Principalmente essas questões políticas, né? Eu recomendo que vocês façam isso, porque a gente vai evitar aí muitos problemas e viver a bênção, como o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Amém? Mais alguém tem alguma outra pergunta? Não tendo, podemos encerrar esse papo, que foi muito legal. Espero que todos vocês tenham sido abençoados e que a relação de vocês com as redes sociais seja melhorada a partir de agora, e de uma relação saudável que exponha a Cristo em todos os nossos gostos e vocações. Amém? Quero agradecer a Vanessa e ao pastor Leonardo. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui conversando. Acho que se tivesse mais tempo a gente conversava aqui um bocado. Convido vocês a curtirem também a Escola de Pregadores lá no Instagram e no YouTube. Você que está aí querendo estudar um pouco mais, tem sentido dificuldades, que a sua vida é muito corrida, você pode ir lá fazer um dos nossos cursos. Temos cursos lá grátis, que você não vai pagar nada, só vai fazer para se aprofundar um pouco mais na palavra, né? Então, você entra lá, Escola de Pregadores no YouTube e Escola de Pregadores Oficial no Instagram. Então, por essas duas redes sociais, a gente conversa por lá e vai ser um prazer poder contribuir no ministério de vocês. Siga, curta, se inscreva. E também outra coisa, já que a gente está falando sobre redes sociais e internet, se você conhece algum ministério sobre evangelho na internet, compartilhe sempre.
algum bom conteúdo, alguma boa mensagem, sempre edificante para a vida das pessoas. Amém? Amém. Muito obrigada a vocês dois por aceitarem o convite. Vou passar alguns avisos, aí logo após Débora, ora encerrando, e pastor Leonardo nos despede com a bênção. Eu vou me levantar, já vocês levantam. Sábado tem pit stop dos adolescentes às 17 horas. Não é? Às 17 horas. Todo sábado ali atrás tem esse momento com os adolescentes, momento de louvor, de dinâmica, de palavra. Então, você que tem de 12 a 17, pode estar com a gente. Amém? Amanhã tem Escola Bíblica dos Adolescentes, às 10 horas. 9h30 aqui no templo, e quando dividir, vocês vão para a sala. Amém? E amanhã à noite, às 18 horas, culto da igreja. Então, vamos ficar de pé. Débora vai orar encerrando e o pastor Leonardo nos despede com a bênção. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por todo esse dia, Senhor, que Tu nos deste, Pai, das Tuas mãos, Senhor, preparado, Pai, com as Tuas bênçãos, Senhor, com essas dificuldades, Senhor, mas que nos fortaleceu, Pai, que Tu nos abençoaste, Senhor, durante todo ele, Pai. Obrigada por esse momento, pela nossa vigília, Senhor, que muitos que estão aqui também estiveram nela, Pai. Obrigada por todos esses momentos, Pai, de comunhão, Senhor, e de aprendizado, Pai. Obrigada pelo bate-papo de hoje, Senhor, que as pessoas tenham sido realmente usadas, Pai, que a Tua palavra esteja nos nossos corações, Senhor, e que permeie, Senhor, todos os nossos usos, Pai, das redes sociais, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, discernimento, dá-nos vontade de seguir a Tua santidade, Pai, até mesmo nas redes sociais, Senhor. Dá-nos uma boa noite de sono, Senhor, depois daqui. Protege-nos sempre e uma boa volta para casa, Pai. Abençoe todos os que vieram, os que não puderam vir, mas que estão, Senhor, assistindo online. E todos os irmãos, Senhor, que também não são da nossa juventude, Pai, que chegarão a esse vídeo em algum momento, que possam ser edificados, Senhor. É isso que eu te oro, Senhor, e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.